conhecer meu trabalho e o da Carita sobre desenhos animados. Oi, meu nome é Carita e eu vou falar um pouco sobre a história dos desenhos animados. Os desenhos animados surgiram com os desenhos das cavernas na pré-história, onde eram encontrados desenhos com a mesma figura, só que em poses diferentes, dando a ilusão de movimento. No fim do século XIX, o francês Émile Reynaud criou o obracinoscópio, que projetava imagens na parede em movimento, a partir de uma sequência de desenhos. Em 1908, Émile Cole fez o primeiro desenho, que se chamava Fantasmagorie, e tinha menos de 2 minutos de duração. Os desenhos que conhecemos hoje foram produzidos na maioria depois de 1910. O Gato Félix foi criado em 1917. Nessa mesma década surgiu a Disney. E em 1928, o Mickey Mouse, que foi o primeiro desenho com efeitos sonoros. A Warner Bros. Surgiu em 1932 e só alcançou sucesso com a Insanidade de Pernalonga e Companhia. Em 1940, a Warner criou Tom e Jerry. Logo depois, a Disney criou o Zé Colmeia. Na década de 40, surgiram os desenhos mais famosos hoje, como Frajola e Piu Piu, Papaléguas e Pica-Pau. Em 1990, criou-se South Park e os Simpsons, que são considerados desenhos mais adultos. A Herbert Richards é considerada a empresa mais famosa no ramo de dublagem de desenhos. Por mês, eles faziam cerca de 150 horas de dublagens entre filmes e desenhos. Ela se situava no Rio de Janeiro, a sede aqui no Brasil era no Rio de Janeiro, e em 2009, quando o fundador dela, o Herbert Richards, morreu, o prédio foi vendido para uma outra empresa por R$1.700.000. Em 2012 foi atingido por um incêndio e acabou destruindo tudo. Versão brasileira, Diana Linden. A Pixar começou com a divisão da empresa Lucasfilms e ela foi comprada pelo Steve Jobs. Mas como ele investia muito na empresa, ele resolveu vendê-la para a Disney por $26 milhões para fazer 3 longas-metragens. O primeiro deles foi a Toy Story, que também é a primeira animação feita em 3D. Todos os filmes da Pixar foram feitos com a ajuda da Disney. E a Pixar cuida dos aspectos de produção, enquanto a Disney cuida dos aspectos de distribuição. Esse acordo gerou muitos lucros para ambas empresas, mas o CEO da Disney e o Steve Jobs não se davam muito bem. Com isso, então, eles resolveram, separar novamente as empresas e cada um seguindo assim a sua carreira. Depois, em 2004, eles tentaram um novo acordo que não deu muito certo. Em 2006, novamente a Pixar é vendida para a Disney por $7,4 bilhões. John Negroni explica que todos os filmes da Pixar estão interligados entre si, que eles acontecem no mesmo universo, porém em períodos diferentes. Essa teoria, ela vale para todos os filmes da Pixar feitos até hoje, ou seja, até o filme Valente. Todos os filmes estão conectados em um acontecimento que implicam consequências entre eles. Assim, essa teoria, vocês podem ver ela melhor na internet, tem lá, procurem Teoria da Pixar de John Negroni, ou no vídeo do YouTube do Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, que ele explica como funciona essa teoria de filme para filme. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Quando Walter Elias Disney foi morar em Hollywood, ele procurou a empresa M.J. Winkler para vender os seus filmes de desenhos animados que ele já havia produzido. Após isso, ele criou então Alice e o Coelho Osvaldo. Mas como ele não tinha assinado esses desenhos e seu nome, o patrão dele roubou esses desenhos dele e colocou ele na rua. Com isso, ele criou
o desenho do Mickey Mouse para competir com o Gato Félix. Em 1927, como já havia então os efeitos sonoros dos desenhos coloridos, ele criou o desenho Planet Crazy. E logo depois surgiram mais personagens então para contracenar com o Mickey, o Pateta, o Donald e o Pluto. Com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos procurou a Disney para fazer assim desenhos animados, né, com seus personagens mais famosos, de treinamento para soldados e também de propaganda militar. Depois da guerra, a Disney estava arruinada, então o Walter ele tinha duas opções: ou ele fazia filmes ou ele vendia a empresa. Então ele criou o filme Cinderela. O filme foi um sucesso e com esse dinheiro então ele conseguiu manter a empresa em pé sem vender ela e produzindo os mais desenhos animados. Ele também não fez apenas animação, ele fez filmes de 5 atores, né, que o primeiro filme foi A Ilha do Tesouro em 1950 e depois ele fez o filme Mary Poppins, que foi um filme misturando animação com atores. Em 1991, né, a Disney comprou a Pixar, então elas passaram a fazer filmes juntos e além de estúdios cinematográficos, o Walter também criou a Disney World, que é um dos maiores parques temáticos no mundo. Existem também desenhos que não são para crianças, são desenhos mais adultos, também humor negro, como Simpsons, South Park, American Dad, Uma Família da Pesada e Happy Tree Friends. Vamos ao concerto do Phil Collins e depois nós... Fica quieto aí! Oh, meu Deus, você matou o Kenny! Idiota! Que passavam desenhos animados, como a TV Globinho, Bom Dia e Companhia e Rede Manchete. Geralmente, Bom Dia e Companhia e a TV Globinho sempre encerravam com um anime. Também existem hoje em dia canais que passam apenas desenhos 24 horas por dia, como a Nickelodeon, né, Bob Esponja, Padrinhos Mágicos, iCarly, entre outros. A Disney passando seus próprios desenhos e outros seriados como Os Feiticeiros de Waverly Place e Zack e Cody Gêmeos a Bordo. E a Cartoon Network, Dudu, Edu e Dudu, As Meninas Superpoderosas, Johnny Bravo e entre outros. A Gala e a Vaca. A Gala e a Vaca. O Galo e a Vaca. O Galo e a Vaca. Isso. Tinha também que passava na Globo, o Mestre dos Magos. Existem desenhos clássicos como os Thundercats, He-Man, qual que era? O Mestre dos Magos. Do Mestre dos Magos era o Caverna do Dragão, X-Men, o Super Choque. Enfim, existem muitos desenhos. Eu poderia ficar aqui um tempão falando de vários desenhos, né? Mas como são inúmeros, eu apenas citei alguns exemplos e são também os meus favoritos. E é isso. E tinha Ursinhos Carinhosos. Ursinhos Carinhosos também, eu adorava. Eu vivia olhando. Eu não sei o nome de nenhum ursinho, mas eu lembro que eu olhava, eu gostava. Animes são desenhos japoneses que normalmente vieram de histórias em quadrinhos denominadas mangás. Nem todos os mangás têm anime, só os mais conhecidos. Outros animes também vieram para vender algum jogo, como por exemplo um dos mais conhecidos de todos, Pokémon, que veio após ser lançados os jogos do Pokémon Green, Blue e Red. Foi feito o mangá e depois o anime simultaneamente, porém o mangá não tem a mesma história do mangá. Outro que também foi assim era Digimon, que a criadora do Digimon foi a mesma que fez o Tamagotchi.
E daí pra, tipo, fazer uma coisa mais aventureira, criou o anime pra que vendesse. E não apenas gurias quisessem comprar os Tamagotchi, mas guris também. E acabou isso, foi em 1996 e criou uma rixa enorme entre esses dois animes. Em 1960, na década de 60 e na de 70, vieram os primeiros animes pro Brasil. Eles eram o Homem de Aço, Marine Boy, Oitavo Homem e tinham uns outros. Eles eram transmitidos na TV Tupi. Em 80 já veio mais animes mais clássicos, conhecidos, são usados como referências de anime até hoje, que são Yu Yu Hakusho, Cavaleiros dos Zodíacos, Dragon Ball, Patrulha Estelar e Guerra nas Galáxias. Guerra nas Galáxias era um filme, que era Star Wars, que fez tanto sucesso que acabaram fazendo uma versão anime dela. Em 90, mais pro final de 90, começou a vir outros animes no mesmo gênero de Digimon e Pokémon para vender. Foi inventado o Yu-Gi-Oh!, que acabou... A primeira geração não tinha muito a ver com o jogo de cartas, que é mega conhecido, e só que eles fizeram a Duel Monsters normal e acabou ganhando um sucesso enorme, e desde o começo o princípio era vender as cartas. Junto com o Yu-Gi-Oh! Nessa época veio outros animes como Fullmetal, Samurai X, Beyblade e vários outros. Quem transmitia animes no Brasil era Cartoon Network, que tinha um quadro que era só para animes, que o principal sempre tinha uma programação que passava seguidamente Yu Yu Hakusho, Pokémon, Dragon Ball Kai e Beyblade. Cada anime tem dentro dele várias sagas e subsagas. No caso, tipo, Dragon Ball tem Dragon Ball Z e Dragon Ball GT, que segue uma sincronia que conta toda a história do personagem principal, o Goku. Bom, galera, esse foi nosso vídeo sobre desenhos animados. Espero que vocês tenham gostado e beijo!